Mas não conseguiu o trabalho porque chegou muito tarde. Cheguei às 7 da manhã, Chaves. Mas chegou tarde demais, né? Fui o primeiro a chegar. Mas chegou tarde demais, né? Insiste que cheguei tarde demais. Por que diz que eu cheguei tarde demais? Porque precisavam de alguém mais jovem. O senhor chegou tarde uns 40 anos, né? Porque se tivesse... Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e hoje vamos fazer um reviewzinho do filme de super-heróis que parecia que nunca ia sair. Sim, o filme do Flash atrasou. The Flash, lançado este mês nos cinemas, traz aquele conceito que ninguém aguenta mais. Nosso herói cômico e problemático precisa encontrar versões alternativas suas e de seus amigos para salvar o multiverso dos seus próprios erros. Quando encasqueta com alguma coisa, a verdade, meus amigos e amigas de canal, é que Hollywood suga até a alma. Pode ser um ator, uma atriz, um gênero e às vezes até uma localidade. No caso mais chato, que é o que estamos vivendo agora, é um conceito. E este conceito é o da teoria do multiverso ou das realidades paralelas, enfim. Não tô nem dizendo que eu odeio o conceito, é só que obviamente já ficou cansativo demais. Só nos últimos anos nós tivemos 4 grandes filmes, alguns grandes no sentido de bilheteria, outros no sentido de premiação, que de certa forma vão utilizar este conceito. Homem-Aranha 2 vezes, no Sem Volta Pra Casa e na animação nova do Spider-Verse. Teve o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e teve o grande vencedor do Oscar, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Mas não se enganem, teve mais, muito mais, e ainda nem tô contando com o mesmo conceito em séries de televisão, que aí galera a gente vai longe. No caso deste filme do Flash, que como sabemos teve um monte de dificuldades para ser produzido, incluindo o comportamento do ator por trás das câmeras, temos a que foi talvez a visão mais simplória sobre as teorias de multiverso. Na película dirigida por Andy Muschietti, tudo começa quando o nosso herói, vivido pelo polêmico Ezra Miller, após ajudar em uma grande lambança que estava acontecendo em Gotham, se sente menosprezado. Ao chegar em casa, percebe também que a prova que poderia inocentar seu pai da acusação de ter matado a própria mãe não é mais viável para a utilização no sistema penal. Barry, em estado emocional fragilizado, sai correndo mais rápido do que nunca correu antes. Ao fazer isso, o herói percebe que é capaz de romper a barreira do tempo e viajar através dele. Logo, bola sua maior vigarice. Barry decide voltar no tempo e impedir o assassinato da mãe. Após fazer isso e tentar avançar para ver o resultado, Flash é atacado por um inimigo misterioso também capaz de acessar a força de aceleração. Ele acaba voltando para o tempo normal antes do que previa, se encontra com seu eu ainda jovem e sem poderes e descobre que suas ações fizeram diversas mudanças estranhas nos eventos do mundo, inclusive descobrindo que, assim como em seu mundo, uma invasão de kryptonianos renegados irá ocorrer, porém dessa vez sem a presença de um Superman para defender a Terra. Eu acho que esse provavelmente é o filme de super-herói mais polêmico dos últimos anos. Se duvidar, talvez seja o filme de super-herói mais polêmico de sempre, porque teve polêmica no início, no meio e no fim. Teve polêmica lá no início porque a gente bem sabe que quando começou esse universo compartilhado, né, da DC Comics nos cinemas, meio que eles estavam correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Eles estavam preocupados em competir com a Marvel, porque eles viram, né, que a Marvel, a Disney no caso, com a Marvel Movies, eles estavam sentados numa mina de ouro, só que com a diferença que a Warner não estava sabendo exatamente perfurar essa mina de ouro. Porque quando a gente pensa em filmes, a gente sempre vai pensar primeiro na bilheteria, lógico. Mas quando a gente fala desses filmes que têm um apelo mais jovem, a gente está falando de um apelo monetário que vai desde bilheteria, brinquedos, roupas, Blu-ray, DVD, colecionáveis. Então é muito mais dinheiro do que a gente sequer pensa que envolve essas franquias da DC e da Marvel. Mas onde eu quero chegar? Lá no início, quando esse filme ele foi introduzido, né, a ideia do filme foi introduzida, ela já foi polêmica, porque antes mesmo de ter o Batman vs Superman, que iria dar meio que essa carinha aí de universo compartilhado para os futuros filmes da DC Comics, eles já tinham anunciado o filme do Flash.
Ou seja, há 10 anos atrás ele já sabia que o filme ia existir, independente deles terem feito uma análise de mercado, deles saberem se o Flash ia ser popular nos cinemas. O máximo que o Flash ainda tinha era o início dele ainda estar aparecendo ali naquelas séries da CW, no início dele aparecer por ali, e dos desenhos animados. Então, aquilo já foi uma polêmica. Você parar para pensar que logo no início você teve, né, o universo cinematográfico da Marvel, e aí você teve outras empresas querendo fazer as suas. A Universal, se eu não me engano, tentou fazer uma com monstros que foi por água abaixo logo no início. E outras que meio que flertaram com a ideia. A própria Fox queria tentar fazer algo nesse sentido, unindo os X-Men e o Quarteto Fantástico, e claro que também não deu certo. Então a polêmica já começa dali. Como se não bastasse, você tem a polêmica durante a produção. E aí essa eu deixo para vocês que gostam de ver fofoca de artista, e no caso as páginas policiais também. Porque o nosso protagonista, o queridíssimo, por muitos, por algum motivo que eu não sei explicar, o Ezra Miller, ele é uma pessoa difícil. Isso assim para dizer o mínimo, sem querer tocar hate, ficar falando mal de uma pessoa e tal. Mas é aquilo, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira. Tudo envolvendo o Ezra Miller virou polêmica de uns tempos para cá, justamente por causa do comportamento dele. E o comportamento dele inclui coisas pesadas, como acusação de agressão, acusação de perversão de menores, etc. Então, assim, o fato do Ezra Miller continuar como Flash em si só já foi um milagre e já foi polêmico. Durante a produção também teve outro problema. Eram os diretores que o tempo todo eram substituídos por causa de diferenças criativas. Que eu super entendo vendo esse filme, né? Porque você vê... É basicamente diferenças criativas do filme, porque aquele filme tenta ser tudo. Um filme que conseguiu, assim, pela magia de todos os deuses do cinema, ser polêmico agora que passou também, por causa dessa ideia de usar deepfake, sei lá que programa que eles usam, para criar réplicas digitalizadas de atores que já faleceram. Assim, não querendo me aprofundar nesse assunto, eu não achei de bom gosto, principalmente o Superman mais antigo, da época que o filme ainda era preto e branco. Tem toda uma história por trás desse Superman. Inclusive, ele teria tirado a própria vida. Essa é a história oficial, claro que sempre tem teorias da conspiração, dizendo que ele foi assassinado e tal. Mas o bem da verdade é que ele teria tirado sua própria vida, e que muito contribuiu o papel de Superman, que meio que deixou a carreira dele engessada. Então é uma série de erros e erros e erros que não poderia dar um resultado tão positivo assim. Porém, quando eu penso tudo que podia dar errado, eu até que não acho esse filme tão ruim assim. Porque comparado com os que eu assisti recentemente, Super-Herói, esse até foi um dos melhores. E eu tô falando desses últimos 5 filmes, incluindo os da Marvel, diga-se de passagem. Então, assim, houve uma tentativa e eu passo aquela sensação de que estavam tentando salvar, mas ainda assim é um filme que eu nem sei por que precisava ter sido feito. Porque os fãs do Flash estão aí muito bem servidos com a última temporada da série, né, na televisão. Um dos principais problemas para mim nesse filme, sem dúvida, é o fato de que, além de ser um ator que eu considero antipático, além dos problemas de polêmica e de crimes, etc., fora das câmeras, eu sempre achei ele um pouco antipático. Isso é uma opinião pessoal. Agora imagina que ele faz mais de um personagem que interagem o tempo todo. Alguém achou uma boa ideia. Fazer o quê? E em certo ponto, por causa disso, eu acho que numa tentativa de tirar um pouco o foco do Ezra Miller, vira um filme do Batman do Michael Keaton. E assim, vira um filme do Batman do Michael Keaton e quando tá ficando bom, volta pro foco do Flash, que é era pra ser o foco do filme, né, desde o início. E assim, ele tá bom com o Batman, está. Eu realmente achei as melhores partes do filme. Porém, se você pega comparado com o que foi feito há 30 anos atrás, lá nos filmes do Tim Burton, ele tá muito mais forte, muito mais poderoso. É até estranho, né? Ele idoso, comparado com a versão original de 30 anos atrás. Ele parece muito mais forte, atlético, com energia do que o Batman original. Fica meio estranho, mas é óbvio que é algo que não tinha nada que pudesse fazer, porque a tecnologia para os cinemas avançou muito, né? A tecnologia da produção de filmes de ação avançou e alguns filmes vão ficar estranhos mesmo quando você pega em comparação aos filmes mais novos. E aí, esse é um dos resultados. Uma coisa que eu gostei, apesar do CGI ser bem ruinzinho em muitos momentos, esse filme tem alguns dos piores CGIs do mundo, mas a essa altura do campeonato eu já tô tão massacrado com coisas que eu assisti dos filmes da Marvel, né, com CGI péssimo,
que isso é o de menos, sinceramente. O que é esse CGI ruim comparado com algumas cenas de Thor? Bom, na verdade, ele é até pior em outros momentos. É isso que é bom ter em mente. Tem coisas nele que são melhores do que foi visto antes, tem coisas que são muito piores. Como, por exemplo, tem uma cena do Flash meio que sendo torturado lá na força da aceleração. Nossa, não sei nem o que aquilo parece. A gente gosta de usar mesmo aquele termo, parece jogo do PlayStation 3. Nossa, mas não sei. Estaria esquisitão para um jogo de PlayStation 3. A cabeça não conversa com o tronco, sabe? Mas é isso. Eu acho que, no geral, pelo menos dá uma tentativa. O filme ele é bem assim, aquela comédia pastelão. Então dá essa justificativa boa para um CGI não tão bom. Pelo menos dá para se dizer isso. Eu também gostei das cenas de luta da Supergirl. Eu acho que... Não sei se estão exatamente no nível do Homem de Aço, já que é um outro diretor, e um diretor que gosta dessas lutas de espetáculo, que era o Zack Snyder. Mas eu achei interessante. Tem uns momentos meio Dragon Ball, sabe? Então eu gostei, apesar de que às vezes o CGI é estranho. Sobre a personagem, eu gostei de como ela foi feita, de toda a historinha dela, que acaba sendo uma história terciária, e é uma história, assim, com muito impacto emocional, o que deixa o filme ainda mais esquisito. Mas eu não entendi a caracterização da personagem. Porque a caracterização dela ficou meio que entre uma versão alternativa do Clark, se o Clark tivesse nascido mulher, ou uma versão de uma filha dele do futuro, que no gibi já aconteceu algumas vezes. Ele tem uma filha no futuro que vira uma Superwoman, Supergirl, e é parecida com ela. Mas ela não é nenhuma dessas personagens. Ela seria a própria Kara, que é a Supergirl, que nas continuações normais aparece. E ela, iconicamente, tem aquele look de um cabelo comprido, louro, etc. Então, qual é a lógica exata de você botar uma personagem que já existe parecida com outro personagem? Por que não a Kara, desde o início, ter sido parecida com a Supergirl icônica, vamos dizer assim, que a gente já conhece? E no final você tem uma homenagem à Supergirl da Helen Slater, que é a imagem icônica que a gente tem da Supergirl há mais de meio século. Então, sabe, são esses tipos de decisões que a gente não sabe o que é para esperar. Se fosse uma questão de, eu quero muito usar a atriz, existem outras personagens que ela poderia fazer do universo DC. Então, eu não sei. Eu acho que esse filme talvez funcionasse como uma história da Liga da Justiça, mas eu acho que pra mim esse filme nunca funcionaria, e eu vou te dizer por quê. Porque o meu problema é de origem mesmo. Eu não gosto da forma como escreveram o Flash nesses filmes. Ele dá muito aquela vibe de herói juvenil, ou de ser o personagem criança, o personagem que todo mundo meio que pega no pé, meio que protege, porque ele é o irmãozinho menor. Mas o Flash, pra mim, nos gibis e nos desenhos animados que ficaram famosos, ele não tem essa vibe. Ele tem a vibe do homem que já é velho, mas que ao mesmo tempo é muito irreverente. Então ele tem sim aquele toque de comédia todo. Mas não na forma de que ele precisa de algum tipo de proteção, ou de que vejam ele como alguém meio que mais fragilizado, ou coisas do tipo. Então isso foi uma proposta totalmente nova pro personagem, na minha concepção. Não é nem questão de ser bom ou ser ruim, é questão de que eu preferia ver um Flash que já parecesse mesmo um cara centrado. Apesar dos problemas dele, porque a história do Flash é sim parecida com a história do filme. Ele perde a mãe muito cedo e o pai é o acusado de ser o assassino da mãe. Então ele amadurece, e quando você espera que ele seja uma pessoa absurdamente brutalizada, vamos dizer assim, na personalidade, na forma que ele vê o mundo, você vê que o Barry Allen, ele é uma pessoa muito engraçada, uma pessoa cômica, uma pessoa que gosta de ter amigos, gosta de se conectar com elas. E aqui nesse filme eu acho que eles acertam quando você vê que esse Barry Allen, ele quer fazer isso. Ele quer se conectar com o Batman, quer se conectar com a Liga, com o interesse amoroso dele, que eu esqueci o nome agora, e com os amigos, mas ele não consegue. O twist aqui é que ele não consegue, ele não é capaz por diversos problemas emocionais. É uma leitura diferente que se pode fazer do personagem, mas eu senti falta do outro Flash, porque eu acho que esse personagem, ele é tão a cara do Ezra Miller que pra mim já nasce datado toda vez que ele vai fazer esse personagem de novo. E é isso, eu acho que é um filme que, no fim, tem uma pegada trágica quando você para pra pensar nele como um todo, já que você tem essa tentativa de impedir o assassinato da mãe. Mas essas piadinhas, que são estilo Marvel, mas eu acho que essa minha geração,
que hoje é quem escreve, dirige, etc., eles simplesmente se entregaram a esse personagem, né, das piadinhas. E não tem nada que a gente possa fazer. Todos esses filmes vão ter que ser assim. O momento piadoca, o momento Marvel, acabou virando pejorativamente escrita Marvel, o povo fala, quando o filme tem isso, essas piadas na hora, quebrando a tensão. Você tem uma tensão, uma cena trágica, e você tem uma piadinha totalmente boboca, que faz e aí quebra. E toda vez você vai fazendo isso. Isso virou estilo Marvel, mas sinceramente não é um estilo Marvel, é um estilo do primeiro diretor da Marvel, dos Vingadores da Marvel, que foi famoso por ser a pessoa que trouxe Buffy, a Caçadora de Vampiros, à vida. Lá você vai ver esse tipo de humor bem presente, mas ainda não tão irritante. Provavelmente porque era no início, né? E é isso. É o estilo dele que fez tanto sucesso que acabou virando o estilo Marvel mesmo. Assim como a Marvel tinha antigamente um estilo de desenho que chamava estilo Marvel, agora tem um estilo de roteiro para filmes também. E eu acho que a gente não vai escapar tão cedo disso, porque quem viu aquele trailer, que eu achei pavoroso, mas cada um com a sua opinião, do Besouro Azul já sabe o que te espera, que é exatamente as mesmas piadocas, o mesmo personagem, sou inseguro, mas sou legal. Sabe o que eu achei mais engraçado nesse filme? O Flash, no fim, nem se dá o trabalho de descobrir quem matou a mãe dele. E eu passei o filme todo matutando sobre isso que nem um otário. Falei, tô leve. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere dar um like no vídeo, se inscrever no canal e, por favor, escrever nos comentários o que achou do filme. Obrigado e até o próximo vídeo.